Cada dia que passa, nós nos preocupamos mais com o desfecho, desejando que esta crise seja superada, porque os números de desemprego, de desativação econômica, associados a aumento da inflação, são preocupantes. O único setor, senador Moca, que está dando respostas positivas é o setor da agricultura, que hoje, pelo anúncio que tivemos da ministra Cátia Abreu, da Conab, de uma estimativa de um aumento de 15 milhões de toneladas a mais na safra 2014-2015. Não é pouca coisa, senador. São mais de 200 milhões de toneladas de grãos. E isso feito graças ao empenho dos agricultores brasileiros, que, a despeito de tantas adversidades, uma hora é câmbio, uma hora é aumento do custo da produção, a logística nem se fala, porque aqui a gente coloca isso como um problema crônico. O senador Fernando Bezerra, que é de um estado de agricultura ou de produção de frutas irrigadas, que tive a honra de conhecer lá em Petrolina, sabe muito bem dessas dificuldades e às vezes, um ajuste de procedimentos que tem, seja de uma agência reguladora, seja de um órgão governamental, para tão somente atender uma demanda de aumentar a produção e continuar produzindo. Ora, eu quando fui lá visitar em Petrolina um armazém, não vou usar o nome em inglês, para o packing house, a embalagem das mangas exportadas por Petrolina para os Estados Unidos, senador Moca, e para o Japão. São os mercados mais rigorosos, mais exigentes do mundo na questão sanitária. Então, eu, como brasileira, mais do que presidente da Comissão de Agricultura, fiquei muito orgulhosa de ver o trabalho daqueles produtores, seja de manga ou seja de uva, que estão fazendo a diferença no Brasil. E isso não se sabe, não se conhece. Da mesma forma, lá em Ilhéus, vendo os produtores de cacau, com a preservação ambiental, e Vossa Excelência aqui, quando discutiu-se o Código Florestal, acolheu e teve um papel relevante quando a senadora Lídice da Mata, o senador Walter Pinheiro também propuseram à época a questão da cabruca, que era um tratamento diferenciado na Mata Atlântica brasileira, porque esse sistema de produção do cacau, ele preserva a vegetação nativa. Então, eu tive também a honra e o privilégio de conhecer lá em Ilhéus o sistema da produção de um cacau que é de grande qualidade, os pesquisadores lá fazendo trabalhos extraordinários. Então, por isso que a gente tem um olhar, eu como presidente da Comissão de Agricultura, um olhar exatamente para esses setores. Na quinta-feira estaremos também lá com o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, que estará a seu convite, senador Moca, nos mostrando exatamente esse cenário disso. Então, é claro que eu disse sempre, fui uma jornalista que gostava mais de dar boa notícia do que dar notícia ruim, mas como senadora me obriga aqui a reconhecer as dificuldades e os nossos problemas. Eu queria dizer que a demora na superação dessa crise está afetando alguns setores que também vinham apresentando números importantes, que é o setor cooperativista. Lá no meu estado, no município de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi criada uma cooperativa de trabalhadores metalúrgicos de Canoas, a CTMC. E eu tive também a ocasião de conhecer o trabalho deles, de altíssima qualidade. Mas eles trabalham sob encomendas, são 170 associados, todos eles da área da metalurgia. E esta cooperativa, a CTMC, já mostrou uma grande participação no polo petroquímico, produzindo equipamentos que ali foram encomendados. Mais da metade, 90 hoje desses 170 trabalhadores que são sócios da cooperativa estão sem trabalho. 90, senador Moca. As encomendas praticamente foram suspensas com as denúncias de corrupção na área naval e, claro, decorrentes da Operação Lava Jato. E a paralisação de grandes projetos
na indústria naval. Não fosse encomendas agora, a compensação veio agora, para a construção da nova ponte sobre o Rio Guaíba, que é uma obra importantíssima e inadiável no Rio Grande do Sul. A cooperativa, se não fosse essas encomendas, já estaria suspendendo e fechando as suas portas, o que é extremamente triste, porque é o emprego desses trabalhadores. Alguns poucos associados, trabalhadores associados, só estão recebendo salários por causa da continuidade das obras da ponte que deve ficar pronta em 2017, com nova ligação entre Porto Alegre e a região metropolitana. Apenas 80 trabalhadores, sócios da cooperativa, com elevado grau de instrução técnica no setor metal-mecânico, ainda estão conseguindo atuar na construção de balsas e também de caldeiras. Segundo o presidente da cooperativa, o João Henrique Barbosa, muitos associados estão 4 meses sem renda, agravando a situação social e o quadro de desemprego no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a demora do governo federal em dar respostas à crise, intensificada com as investigações da Operação Lava Jato, tem desanimado os trabalhadores e agravado a situação social de muitos que investiram tempo e recursos na formação profissional e na atuação do setor metal-mecânico, que exige uma mão de obra qualificada e especializada. Recentemente, nós fizemos aqui, no Senado até, uma homenagem aos 45 anos da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, e do Ano Internacional do Cooperativismo. Isso para ressaltar e reafirmar a relevância e a participação das cooperativas na sua capacidade de sua reinvenção e de sua capacidade de superação de crise. Na época da agricultura dos anos 90, senador Moca, a situação era caótica e elas se reinventaram, o sistema cooperativista superou as dificuldades. Agora, da mesma forma, aqui estão, apesar de tudo, com as portas abertas. O associativismo cooperativado envolve no nosso Brasil mais de 46 milhões de pessoas, aproximadamente 23% de toda a população brasileira. No mundo, mais de 1 bilhão de pessoas em 100 países praticam o cooperativismo. São 6,8 mil cooperativas espalhadas em nosso país, com 11 milhões de associados e 340 mil empregos diretos gerados por esse sistema, que envolve os mais variados setores. É preciso, portanto, que a boa governança chegue a tempo de recolocar a economia nos trilhos e resgatar a confiança de todos, investidores, consumidores, empreendedores, agricultores. Essa responsabilidade é também do governo federal, e esse protagonismo precisa acontecer para ampliar as chances de tirar logo a nossa economia da UTI. Por fim, eu queria fazer um comentário breve, presidente Fernando Bezerra. Nós estamos aqui para discutir o PLC 57, que foi uma forma que o governo encontrou para assegurar o emprego. Mas veja, por outro lado, estamos aqui, aliás, o PLC 57 decorre da medida provisória que foi devolvida à Câmara e está voltando. A chamada reoneração. Nós tínhamos a desoneração, agora volta a reoneração. De setores com alto emprego de mão de obra. Eu vou lhe dar o caso porque eu tenho que defender o meu Rio Grande do Sul. A indústria coreiro-calçadista, mais calçadista, é uma indústria de alto valor agregado, altíssimo. A mão de obra, e aí vale-me de novo, de gênero, a maior parte são mulheres, porque é um trabalho artesanal quase. Maravilhas fazem, o Rio Grande do Sul exporta para vários países, e com esse grau, e são médias cidades onde estão instaladas essas unidades. Veja só, pelo sistema que o governo criou, o programa de estímulo à preservação do emprego, ele cria um mecanismo de a empresa tem que se inscrever, ela tem que submeter um regramento, e aí ela vai ter um tempo para não demitir, ela vai tomar dinheiro emprestado, e o dinheiro emprestado é o recurso, é do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Olha só, é um mecanismo complexo demais. Hoje vi na Comissão de Direitos Humanos a explicação apresentada pelo representante da Anamatra, muito didaticamente mostrando. Foi quando eu disse, senador Fernando Bezerra, e Vossa Excelência tem a lógica também, como a maioria dos senadores aqui, da simplificação e não da complicação.
Veja só, em vez de o governo, nesta hora de crise, desaceleração econômica, dificuldades gerais, mudar uma regra que vinha sendo obedecida da desoneração e criar um novo mecanismo muito mais difícil e complexo, eu diria até abrindo porteiras a algum tipo de irregularidade. Por que o governo não mantém a regra da desoneração por um período de até 12 meses e faz um contrato com o empregador, beneficiado pela desoneração continuada, e diz o seguinte: a desoneração continua mediante o compromisso de, nos 12 meses próximos, não haver demissão. É muito mais singelo, é muito mais fácil e muito mais lógico. É muito mais lógico fazer isso. Não implica em burocracia, não implica na papelada. E vou lhe dizer, hoje falei com o presidente da Bicalçados, Heitor Klein, que disse claramente, aqui no setor calçadista, nenhuma empresa consultada vai participar desse programa. Tal é a complexidade do sistema. Então, muito mais lógico, e todos entenderam que essa é a forma, de manter por 12 meses, no mínimo 12 meses, a desoneração, não mexe, não cria uma instabilidade jurídica da insegurança e tem o apoio das empresas para a manutenção dos empregos. É muito mais lógico. Mas, às vezes, a gente parece que gosta mais de complicar do que simplificar. É uma modesta sugestão que essa senadora traz, sabendo que o Rio Grande do Sul é um estado que tem indústrias que são agregadoras de mão de obra, agregadoras de produção, no caso do calçado, que entram muitos componentes, mas é essa a minha modesta sugestão. Muito obrigada, senhor presidente.